Vimos as questões preliminares do procedimento, nós agora vamos ver as modalidades licitatórias, todas elas previstas no artigo 22 da Lei 8666. Além disso, nós temos o pregão, que não está previsto na Lei 8666, entretanto, ele também é uma modalidade licitatória prevista na Lei 10.520/2002. Então, nós temos lá no artigo 22 as modalidades que são elas: a concorrência pública, que é a modalidade mais solene, temos a tomada de preço, carta convite, concurso, leilão, além do pregão, como eu falei para vocês, previsto na Lei 10.520. A concorrência, ela é a modalidade mais solene, enquanto a carta convite é a modalidade mais singela, né? A concorrência, a tomada de preço e a carta convite, nessa escala de importância, né, nós temos aí a possibilidade de, quando você for adotar a modalidade convite, você tem a possibilidade de adotar tanto a modalidade de tomada de preço quanto a modalidade da concorrência. Mas o inverso você não pode fazer, porque a lei estabelece condições específicas para a utilização de cada modalidade, como veremos. Então, nós temos a Lei de Licitações e Contratos, que veda a criação de quaisquer modalidades fora daquelas que estão descritas na Lei 8666. Então, aquelas modalidades descritas ali, elas não podem ser nem modificadas, nem misturadas para se criar uma nova modalidade. Então, você tem aquelas modalidades que não se confundem com os tipos de licitação, sendo eles o menor preço, melhor técnica e preço e o maior lance ou oferta no caso de alienação de bens ou concessão de direito real de uso. Os tipos de licitação também não se confundem com o regime de execução da obra ou serviço. Nós veremos agora que são coisas distintas. A execução direta, ela é feita pela administração pública com seus próprios meios, havendo licitação apenas do material. Esse é um regime de execução, que é a execução direta. O segundo regime seria a execução indireta, que pode ser a licitação através das modalidades previstas em lei para empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa e empreitada por preço, aí a empreitada integral. Para o preço global, você contrata a execução de obra ou serviço por um preço certo e total. Por preço unitário é quando você contrata por preço certo determinadas unidades em que você vai executar a obra ou o serviço. A tarefa, quando se ajusta mão de obra para pequenos trabalhos, e a empreitada integral é quando você contrata todo o conjunto da obra, como se fosse uma grande obra de uma grande usina hidrelétrica, obra de construção de um grande prédio público em que há um fracionamento a unidades que não são fixas, que não são determinadas. Então, a contratação por empreitada integral, ela pega todo o conjunto da obra. A modalidade da concorrência pública, a concorrência pública vem previsto no artigo 22, parágrafo 1º. É a modalidade entre quaisquer interessados que na fase inicial de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução do seu objeto. Acompanhe comigo na tela que vamos ver os valores e quando que se adota a modalidade licitatória. Acompanhe comigo aqui. É adotada em razão do valor ou em razão do objeto. Para obras e serviços de engenharia orçados acima de R$ 1,5 milhão
e para compras e outros serviços orçados acima de R$650 mil. Nesses casos de valor, em razão do valor, a lei obriga a adoção da modalidade de concorrência, correto? Existem outros casos que, em relação ao objeto, que na compra ou alienação de bens imóveis também adota-se a modalidade de concorrência, ressalvados os casos de tomada de preço para as licitações internacionais e os casos previstos no artigo 19, que tratam de leilão de bens imóveis. Então, todas as vezes que o poder público for alienar um bem imóvel, obrigatoriamente vai ter que adotar a modalidade de concorrência, ressalvados os casos do artigo 19, em que a lei autoriza a adoção do leilão para aqueles bens que são oriundos, que são adquiridos pelo poder público em razão de processos judiciais e em razão de dação em pagamento. Quanto aos prazos da publicação da modalidade concorrência, por ser uma modalidade mais solene, os prazos são mais elásticos. Então acompanhe comigo na tela aqui, que vocês verão no artigo 21, parágrafo 2º, inciso 1º, a linha B, a lei estabelece o prazo de 45 dias para a adoção do tipo técnica e preço, melhor técnica e regime de empreitada integral. Já na linha A, estabelece o prazo de 30 dias nos casos não especificados na linha anterior, que são os casos, por exemplo, quando se adota o tipo de menor preço global. Nesses casos, esse prazo ele vai desde a publicação do edital, que não é a publicação do edital em si, e sim de uma ementa onde se estabelece lá o dia, qual que é a modalidade licitatória, o que se deseja licitar, qual a hora e o local onde ocorrerá a licitação. A outra modalidade licitatória, prevista no artigo 22, já no parágrafo 2º, é a tomada de preço, que acompanhe comigo aqui na tela, que vocês verão como funciona a modalidade da tomada de preço, que ela é menos solene do que a modalidade de concorrência. Observe aqui. É a modalidade entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. Nesse caso específico aqui da tomada de preço, nós temos uma modalidade onde se faz uma habilitação anterior ao procedimento. O procedimento começa lá quando inicia-se o cadastramento. Então, ela é uma modalidade não para todos os interessados, e sim para aqueles licitantes que estejam cadastrados ou que atenderem às condições de cadastro até o terceiro dia. Se ele não se cadastrou, se ele não é cadastrado e não se cadastrou até o terceiro dia, então ele não pode participar do procedimento licitatório quando se adotar a modalidade de tomada de preço. Acompanhe comigo aqui os valores que a lei estabelece para a adoção da modalidade de tomada de preço. Para obras e serviços de engenharia, orçados até R$1,5 milhão e para compras e outros serviços, orçados até R$650 mil. Da mesma forma, poderá adotar a tomada de preço nas licitações internacionais se a administração possuir cadastro internacional de fornecedores, prestadores de serviço e empreiteiras. Quanto aos prazos da tomada de preço, nós temos lá no artigo 21, parágrafo 2º, inciso 2º, a linha B, que estabelece quais os prazos para a publicação
e a ocorrência da licitação na modalidade de tomada de preço. Acompanhe comigo na tela que está lá 30 dias para técnica e preço e melhor técnica e 15 dias nos casos não especificados na linha B do inciso anterior. Então, nesses casos, nós temos, por ser a tomada de preço uma modalidade menos solene, então nós temos uns prazos menores do que a modalidade de concorrência. A outra modalidade licitatória prevista na Lei 8666, no seu artigo 22, parágrafo 3º, é a modalidade da carta convite. Acompanhe comigo aqui na tela. Convite é a modalidade entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3, pela unidade administrativa, a qual afixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados a correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de 24 horas da apresentação das propostas. Nesses casos, a licitação da modalidade convite, como vocês podem observar, não é para quaisquer interessados ou até para aqueles que sejam apenas cadastrados. É necessário que na carta convite, quando o poder público utiliza a carta convite, ele convide no mínimo 3 licitantes que se manifestem interesse em participar da licitação. Além disso, é afixado no quadro de avisos o instrumento convocatório da licitação para aqueles que tiverem interessados e enxergarem ou visualizarem o instrumento convocatório no quadro de avisos possam participar, entretanto, têm que apresentar as suas propostas no prazo mínimo de 24 horas antes da sessão de abertura. Como vocês estão vendo na tela aí, para obras e serviços de engenharia orçados até 150 mil, adota-se a modalidade de convite. Para compras e outros serviços orçados até 80 mil, adota-se a modalidade convite. Se exceder esses valores, tanto o valor de 80 mil para compras e outros serviços e 150 mil para obras e serviços de engenharia, então troca-se a modalidade. Obrigatoriamente terá que adotar a modalidade de tomada de preço ou a modalidade de concorrência. E o prazo? Nós vimos os prazos contados anteriormente da tomada de preço e concorrência, que são prazos bem mais elásticos. Na modalidade de convite, o prazo mínimo é de 5 dias úteis, a contado da data de recebimento do convite até a data de abertura do procedimento. A carta convite tem algumas observações que são importantes. É importante a gente colocar em que a licitação ela tem que ter, no mínimo, a administração pública tem que comprovar que foram convidados, no mínimo, 3 licitantes. Por que isso? Porque se aparecer apenas 1 ou 2 licitantes, obrigatoriamente a carta convite tem que ser repetida. Tá certo? Ou no caso da licitação ser deserta, quando nenhuma das empresas convidadas apresentam propostas, então nesse caso a lei autoriza que o poder público possa fazer a contratação ou a compra por dispensa de licitação. Nesses casos aí, o poder público tem que justificar e demonstrar a necessidade da compra ou da contratação e que a ausência do procedimento vai causar sérios danos à administração pública. A outra modalidade vem prevista no artigo 22, parágrafo 4º, que é o concurso. O concurso, previsto no parágrafo 4º do artigo 22, é a modalidade licitatória entre quaisquer interessados para escolha de trabalho científico, artístico, técnico,
tá certo? Mediante a instituição de uma premiação ou uma remuneração para os vencedores. O prazo de publicação é o mínimo de 45 dias que permeia desde a publicação do edital, né, do concurso até a sessão de abertura. A última modalidade prevista na Lei 8666, no seu artigo 22, parágrafo 5º, é a modalidade do leilão, que é uma modalidade muito utilizada no âmbito da administração pública entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis. Bens móveis inservíveis não quer dizer que sejam sucatas. Bens móveis inservíveis são aqueles que não têm uma utilidade eficaz dentro da administração pública. Então, todas as vezes que forem bens inservíveis, bens móveis inservíveis, adota-se a modalidade do leilão. Assim como para a alienação de bens imóveis oriundos de procedimentos judiciais ou da ação em pagamento, que são formas de aquisição de bem público por parte da administração pública. Nesses casos, a lei também autoriza que seja adotado a modalidade do leilão. Ele tem um prazo mínimo de 15 dias entre a publicação do edital e a ocorrência da sessão do leilão. É também uma modalidade licitatória, ainda que não esteja previsto na Lei 8666. É uma modalidade licitatória criada pela Lei 10.520 de 2002 e veio trazer um grande avanço para o poder público, né? Trouxe mais celeridade, transparência e eficiência para o poder público nas compras e contratação de serviços comuns, tá certo? Essa lei, a Lei 10.520, que instituiu o pregão, ela utiliza subsidiariamente a Lei 8666. As principais características do pregão, que são de grande importância, né, para o poder público, é que ela trouxe hipóteses de contratações e hipóteses de compra até então não previstas na Lei 8666. Veremos aqui no quadro, acompanhe comigo aqui. Então, dentre as principais características, nós temos lá a licitação feita para qualquer valor, desde 1.000 a 1 milhão de reais para compras e serviços comuns, você pode adotar a modalidade do pregão. É para aquisição de bens e serviços comuns. Não há fracionamento da licitação. Você pode fazer inúmeros pregões com o mesmo objeto durante o mesmo exercício fiscal, sem que ocorra o fracionamento do objeto. Uma outra observação importante é o critério de julgamento, que será sempre o menor preço. Todas as vezes que se adotar a modalidade de pregão, o único critério de julgamento é sempre o menor preço. Além disso, o pregão poderá ser presencial ou eletrônico. O eletrônico é quando ocorre dentro de uma sala, né, como se fosse uma sala de bate-papo, né, uma sala onde os lances são ofertados eletronicamente, diferente do pregão presencial, onde os lances são ofertados e a licitação ela é comandada pelo pregoeiro, correto? E outro detalhe mais importante também, de grande relevância, é que a habilitação ela é sempre posterior, diferentemente da concorrência, que é uma habilitação preliminar. Tomada de preço ela é feita através de um cadastro e o convite é feito a habilitação na hora da abertura do processo licitatório, como também ela é dispensada, pode haver a dispensa da fase de habilitação, em alguns casos que a lei estabelece essa possibilidade, essa dispensa de documento total
ou parcial. No caso do pregão, né, dentre as principais características também, apesar de que toda licitação exige o balizamento de preço, mais ainda no pregão. E é importante que o balizamento seja bem feito, porque a partir de um balizamento bem feito é que o poder público vai extrair o melhor preço, o melhor desconto para as suas compras e contratações. Então, se você faz um balizamento com imperfeições, onde o preço médio está muito elevado, o desconto também não vai ser significativo. Então, é importante que o balizamento seja bem feito, com preços reais, com preços de mercado, para que você obtenha os descontos significativos e bons para a perfeita economia do poder público. Outro detalhe importante no pregão é a questão do pregoeiro e da sua equipe de apoio. No pregão não há comissão de licitação, e sim um pregoeiro e a sua equipe de apoio. Muito importante que o pregoeiro seja um servidor efetivo, para que o poder público, a administração pública, possa investir na qualificação desse servidor para que ele torne-se um bom pregoeiro. Um bom pregoeiro é uma economia, pode trazer uma economia muito grande para a administração pública. E a sua equipe de apoio são aqueles servidores que estão junto com ele na montagem de todo o procedimento, principalmente na fase interna, onde há o balizamento de preço, a montagem do edital e todo o recolhimento da documentação necessária para a ocorrência da sessão do pregão. Essa equipe de apoio, ela não tem função decisória como a comissão de licitação. Portanto, a única pessoa que decide no caso da modalidade pregão é o pregoeiro. Ele é que conduz os trabalhos e que decide sobre o julgamento objetivo para a contratação e compra na administração pública. Outro detalhe importante é que não existe prazo definido sobre a função do pregão e nem da sua equipe de apoio, diferentemente da comissão de licitação, que estabelece o prazo de 1 ano, havendo a necessidade de substituição de pelo menos um membro durante o prazo após 1 ano. No pregão não existe prazo fixo e determinado para os trabalhos do pregoeiro e da sua equipe de apoio. Outra peculiaridade do pregão é a sua fase interna, né? Onde se junta toda a documentação, todos os documentos necessários à feitura do pregão, e a fase externa, que dá-se com a publicação do edital. Então, na fase interna, um detalhe interessante, um requisito muito importante no pregão é o termo de referência, que foi um instrumento jurídico criado pela lei e que hoje é adotado em quase todas as modalidades licitatórias, que é onde estabelece todas as especificações do objeto que se deseja contratar ou comprar, todas as suas especificações, formas de pagamento, trazendo mais eficiência para o poder público.